Olá, hoje terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2016, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta manhã e tem as reapresentações no período noturno, após o Telefatos, após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia com a gente. Desde já você pode fazer perguntas, o nosso telefone é o 3721-6955. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Vilela, ele é dermatologista, vamos falar a respeito de doenças da pele e também tratamentos estéticos. Tudo bom, doutor? Obrigado, Fábio, tudo bem? Mais uma vez pelo convite. Eu que sou grato aí pela sua disponibilidade em participar com a gente. Obrigado. Eu também conto com a colaboração hoje do Zé Lauro Vieira. Tudo bem, Zé Lauro? Tudo ótimo, Fábio, mas pode melhorar muito porque tem espaço. Bastante, né? E uma coisa também que eu gostaria de dizer, Fábio, já antes de começar essa edição, é que ontem eu tive uma notícia bastante triste. Qual notícia? Uma notícia de que o Brasil é um dos países que registrou o maior índice de violência contra jornalistas. Ah, sim, é. Verdade. Isso é de deixar a gente até, de certa forma, preocupado. Agora, a gente pode imaginar, né, que existem países em guerra, existem países em estado assim, de violência, e ainda assim o Brasil consegue superar esses índices, né? Olha como é que pode. Pois é, dá uma coisa... Mas o que provoca isso, Fábio? Você que é mais não são da os área, grandes assim, centros, né? Na realidade são as periferias. Mas é a maneira como está sendo abordada as questões de corrupção, dessas que eu acho que não tem uma relação tem... específica a isso. Muitas vezes tem relação com casos pontuais, né? Investigativo, jornalismo investigativo. Isso tem muito a ver. Realmente é uma notícia triste. Você abordou bem e é preciso mudar isso. É preciso saber que muitas vezes uma pessoa trabalha no setor da comunicação, é preciso informar, é preciso esclarecer, e ainda assim muitas pessoas não gostam, né? Tem gente que não faz beiço, né? Enfim. É triste saber isso. Pois é, vamos começar aqui o papo com o doutor Ricardo. Vamos começar por onde a gente estava falando antes do programa começar. Tratamentos disponíveis para a questão da acne. Existem pessoas, não só jovens, né? Normalmente a gente associa a adolescência ao surgimento da acne, desenvolvimento de cravos, a questão da pele oleosa, mas tem muitas pessoas, muitos adultos que passam a vida inteira lutando contra isso, né? A acne possui graus, né, Fábio? Então, desde o grau 1 até o grau 6, as abordagens vão sendo diferenciadas. Para uma acne grau 1, que é a mais simples, a demonstração na adolescência de que as glândulas sebáceas estão começando a produzir óleo, a gente aborda da seguinte forma: uma conduta adstringente, uma remoção de óleo, um protetor adequado para já ir acostumando aquele jovem ao uso de um protetor solar e um ácidozinho, algum tipo de remoção daquela primeira camada de pele. Um peeling? Pode ser usado o peeling também, mas hoje a gente ensina o adolescente a fazer isso em casa. Isso é a primeira conduta, quando a pessoa vai se habituar com o uso de um sabonete, um protetor, um ácidozinho, um esfoliante 2 vezes por semana. Uma acne grau 1, grau 2, dá para a gente abordar desse jeito. A partir da acne grau 3, grau 4, grau 5, aí já começa a mudar a conduta com o uso de medicamentos orais. Hoje, com o uso da isotretinoína, né, que é o nome genérico daquele medicamento que você comentou antes do programa. Rocutan, né? É o medicamento que o médico não pode dizer a marca, mas é a isotretinoína. Então, a gente começa já a complicar o tratamento, um tratamento mais sério, em que o cliente, quando for adolescente, menor de 18 anos, tem que ser acompanhado da mãe, né? Hoje, para você ter ideia, o termo de consentimento do isotretinoína é um termo para menores de 21 anos. Então, o pai ou responsável tem que assinar o termo para a gente passar a medicação para o cliente. E óbvio que alguns clientes que perderam a chance durante a adolescência em usar o isotretinoína, durante a vida adulta, ele pode ter também a chance de tomar o medicamento. E reverter toda essa questão, né? Sim. Principalmente da pele oleosa, pele muito gordurosa, né? 20 anos de mercado desse medicamento. Ainda é o único que cura a acne.
taxa de cura 98%. Então, medicamento extremamente complicado, perigoso quando o médico não tem habilidade em passá-lo ou o cliente não tem juízo em tomá-lo, mas com uma relação médico-paciente adequada, a gente consegue uma abordagem bem legal. Eu só libero o medicamento mensalmente para o cliente, se ele não voltar, ele não vai tomar. Então, eu não libero receitas por mais de mês. Então, isso fica vinculado ao meu atendimento com que ele volte. E o medicamento só se consegue com receita controlada, liberada pela Anvisa, com termo de consentimento. Então, é uma medicação que eu considero uma das mais controladas do mundo, né? Incrível. Agora, qual a relação da pele oleosa com o cabelo? Porque tem muita gente que tem pele oleosa, bastante oleosa e cabelo seco. Como pode acontecer isso? Assim, geralmente o que acontece é que o cliente tem as zonas seborreicas. É o tórax anterior, é o tórax posterior, couro cabeludo e face. Então, isso, lógico, varia de graus também, de pessoas mais, entre aspas, oleosas para menos oleosas. O que acontece também é que, às vezes, pessoas negras, elas têm a pele oleosa, mas o cabelo negroide, crespo, ele tem aspecto quebradiço. Então, as pessoas confundem o cabelo seco com o cabelo fragilizado pela característica genética dele. Então, o cabelo já nasce enrolado, então ele é frágil, ele é quebradiço. As químicas interferem também, que a gente já entra em outras áreas ligadas à questão de cabeleireiros, né, que usam, às vezes, formol, guanidina, hidróxido de sódio. Existe uma série de químicas também que interferem no crescimento do cabelo. Mas, geralmente, a pessoa que tem a pele oleosa, ela vincula também. O rosto é a continuidade do couro cabeludo e o contrário também. O couro cabeludo é a continuidade do rosto. Então, é meio complicado uma pessoa ter o couro cabeludo seco e o rosto oleoso. Eu não vejo, até hoje, com 13 anos de atendimento, não vi uma pessoa desse jeito, não. Geralmente, a pessoa que tem o couro cabeludo seco, ela vincula com a pele facial oleosa, seca também. E ainda conectando nesse assunto, que tem muita gente, eu conheço algumas pessoas que têm problemas com furúnculos, né? Surgimento de furúnculos. Sim, né? a furúnculo. E são locais, assim, péssimos, né? Olha que coisa incrível, boa pergunta. Existe uma abordagem nova dentro da dermatologia, da estética médica, ligada à questão dos furúnculos, que é, na verdade, um defeito genético de algumas pessoas, uma incompetência genética em fazer o mecanismo de barreira. A pele nossa, nosso maior órgão e também uma estrutura incrível de defesa, e algumas pessoas têm em certas áreas do corpo, como no perímetro perianal, na região de períneo, na região de axilas, principalmente, aonde tem as áreas pernas, né? Nas pernas, nas dobraduras do corpo, áreas em que a pessoa tem uma facilidade em penetração de bactérias que já vivem naturalmente no nosso corpo. Tanto que o tratamento para furunculose, além de ser oral, a gente precisa entrar com medicamento tópico, um antibiótico tópico, nas áreas de todos os orifícios corporais, para fazer na contorno de nariz, contorno de orelha, de ouvido, para fazer com que a pessoa se blinde através desse antibiótico tópico para suprir a incompetência que ele tem de natureza própria. Então, é tão clássico isso, Fábio, que famílias têm isso. O irmão tem, aí se trata, vê que vê o resultado, traz a irmã, é geralmente assim que acontece. E é uma situação que muitas vezes as pessoas acham que não tem importância, né? Muitas vezes algumas delas até espremem, furam. E, assim, existem casos de infecção abscessos grave, abscessos, antrax, que são consequências, a gente chama de antrax. E também... O que é o antrax? O antrax é uma das formas... Superfurúnculo. É um superfurúnculo que a gente considera um abscesso. É um abscesso com várias saídas. É uma coisa absurda, faz com que a pessoa perca dias de trabalho, não consegue se sentar, não consegue colocar uma roupa. O risco de também essa bactéria, como perdeu a barreira cutânea, né, que é a nossa defesa, cair na corrente sanguínea e fazer uma sepsemia, no caso do idoso, uma pessoa potencialmente imunossuprimida, né? Pois Incrível. E aí, o que fica ali dentro daquele furúnculo? É um sebo também? Depende da característica do que foi acontecido ali. Às vezes a pessoa Às vezes é pelo... Um pelo encravado uma formação
desenvolver sebácea. uma formação sebácea, no caso de uma glândula sebácea aumentada, que você disse como um cisto, e também nada. O fato da pele ter aceitado aquela bactéria na área do tecido gorduroso, na parte da tela subcutânea, naquela área abaixo da pele, aquilo é festa para a bactéria. Então existem pessoas que não têm essa proteção, caiu naquele tecido molhadinho, naquela área em que a pessoa produz linfa e toda essa gordura, ela tende a crescer rapidamente. Eu tenho clientes que na segunda-feira estava com furúnculo, na quarta-feira já estava com abscesso. E a gente vai acompanhando, entrando com antibióticos específicos para esta camada do corpo, né? E acompanhamento de perto. E o que dizer da formação de caspa, dessa seborreia que normalmente tem no couro cabeludo? Boa pergunta. A caspa que você vê nos blazers, né, nas roupas escuras, é a consequência da dermatite seborreica esfoliativa. Então existem pessoas que a pele reage, olha isso que coisa incrível, a pele nossa reage contra nós mesmos. Então a dermatite seborreica é mais uma das doenças autoimunes. Então você produz o óleo e aquele óleo, quando entra em contato com a superfície do seu corpo, a pele reage contra, então faz uma inflamação. E de toda inflamação no corpo humano, a consequência na superfície de pele é a descamação. Então existem pessoas que têm a dermatite seborreica esfoliativa, que existem shampoos, tratamentos tópicos e às vezes até conduto oral. Então, já que você falou do cabelo, fala da calvície. Ai, meu Deus. O melhor tratamento para calvície hoje, o que é? É implante? Depende, mais uma vez, a medicina trabalha com protocolos, né? Existem graus de calvície, desde o grau 1, que a gente chama de Fitzpatrick 1, até os graus José Serra, que eu brinco, que é no caso José Serra, que só tem um bigodinho na lateral, assim, né? Então, existem graus e abordagens diferentes. Hoje continua sendo a finasterida, que é um grande medicamento, e existe... Foi uma descoberta, né? A grande descoberta. Existem dois marcos na medicina dermatológica, que é o Roacutan, né, que é o nome comercial da isotretinoína, e o Finalop, o Propecia, nos Estados Unidos conhecido como Propecia, da dermatologia. Que é a finasterida, um grande diferencial no tratamento da calvície, o caso da finasterida. Hoje, eu estive agora, há um ano atrás, em Amsterdã, no Congresso Europeu de Dermatologia, e o que existe de novidade no mundo é a dutasteride. O que acontece? A finasterida, existe uma série de tabus a respeito da questão de impotência sexual. Mas a dutasteride... A finasterida? Existe um tabu, porque, na verdade, finasterida não causa impotência sexual. O que a finasterida faz, em alguns clientes, é a diminuição da libido, que é o desejo sexual. Não tem nada a ver com impotência sexual. Por isso a indústria conseguiu reverter isto, melhorando a finasterida com o uso de um medicamento chamado dutasteride, que é a novidade do ano de 2015, agora também 2016, que é um medicamento com menos efeitos colaterais, e em vez de 70% de ação, ele consegue 90% de ação, e então está cada vez mais interessante o uso de medicação oral, medicação tópica. Hoje existem 2 medicamentos, um vasodilatador e um inibidor da 5-alfa-redutase, que é um medicamento que a gente aplica no couro cabeludo e consegue reverter a miniaturização do fio. É tudo tópico também? Tudo tópico, existe a questão oral. A NASA, em associação à Academia Americana de Dermatologia, desenvolveu uma luz chamada um laser LED, a gente chama de Hair Max Combi, que é um equipamento americano em que essa luz emanada no couro cabeludo aumenta a circulação de sangue e também aumenta a produção de células germinativas no couro cabeludo, produzindo cabelo. É incrível. Então, concordo com você na questão do transplante. Hoje existe um robô chamado robô Artas, que é a grande novidade no momento. Há pouco tempo no Fantástico foi falado sobre ele, que é um equipamento que ele não deixa mais aquele smile na nuca. Sabe aquele sorriso que a pessoa fica na nuca? De ter tirado um bife feixe, ali atrás, né? Um bife ali atrás. Hoje ele tira salteado, ele reconhece onde tem um fio elegível para ser reimplantado, só que é um equipamento que no Brasil existem 2,
um em São Paulo, não, são 3. Um em São Paulo, um em São José do Rio Preto e outro em Brasília. Puxa e vida. extremamente caro, ainda é uma novidade, só mesmo celebridades, Mas é um pessoas procedimento cirúrgico também, né, doutor? É um procedimento cirúrgico, existe toda a questão de asepsia, o paciente é levemente sedado, anestesia local e é aplicado o aparelho. Procure saber, você que está assistindo o programa, sobre o robô Artas. É incrível. A coisa está acontecendo, mas isso tudo cairá por terra quando o células-tronco chegar. Legal. Isso. Então vamos falar das células-tronco no próximo bloco. Combinado. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveite essa oportunidade. Nosso telefone 37216955 está disponível. Na rede social você pode participar no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petterli, 224, Jardim Country Club, em frente ao Atacado Vila Nova. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Não perca o feirão de acabamentos na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 10,99 o metro quadrado. Torneiras para cozinha e banheiro a partir de R$ 19,99. Pia de aço inox Frank, apenas R$ 139,90. Bacia com caixa acoplada e casa, só R$ 179,99. Churrasqueira pré-montada, apenas R$ 449,00. Preço à vista, parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcart. Carneiro Casa e Construção. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. O assunto é muito interessante, estamos falando aí a respeito de doenças de pele, tratamentos e a tecnologia disponível existente hoje em dia para isso. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Vilela, dermatologista, e ele também responderá às suas perguntas se você ligar e fizer a sua, 3721-6955. É muito interessante. No bloco anterior, a gente finalizou dizendo a respeito de células-tronco
para o combate da calvície. Isso. É o mesmo procedimento de células-tronco para combate à leucemia, outras patologias também? Olha, Fábio, esse é um assunto tão novo que nem os pesquisadores sabem o que estão descobrindo. Então, é uma tendência mundial. Os grandes centros, hoje você vai num congresso fora do Brasil, só se fala nisso. Vai mudando de sala e eles querem que esse assunto, que quando descoberto realmente, será um procedimento até então barato, porque você está usando células do próprio ser humano. Insumos do próprio corpo, né? O próprio corpo. Então, a tecnologia, quando for criada, será incrível. Imagine você tratar doenças, a questão do vitiligo, a questão da psoríase, tudo baseado em células-tronco. Eu acho que existe um impedimento da indústria também, existem as questões religiosas, como a gente comentou no comercial, a respeito do que o Vaticano e toda a Igreja Católica e outras também brigam contra essa possibilidade, entre aspas, de brincar de ser Deus, né? Então, existe a questão religiosa, mas em centros de pesquisa fora da Europa, como na Índia, na China, estão assim muito avançadas as questões relacionadas às células-tronco. Vamos ver o que nos espera. E eu, pelo que eu estudo e corro atrás e participo de congresso, imagino que seja uma tecnologia para daqui 5 anos. Tão rápido? Rápido. A coisa está acontecendo. No Japão já está sendo divulgado a respeito de tratamentos à base de célula-tronco para tratamento definitivo da calvície. Vamos ver o que nos aguarda. E me diga uma coisa, existe alguma doença de pele que denuncia a existência de doença em outros órgãos, por exemplo, no fígado ou qualquer outro lugar? Isso é uma pergunta assim, muito interessante, porque eu falo que o corpo humano tem 2 espelhos, a pele e os olhos. Então, você observa doenças nos olhos, como hepatites, anemias, e a pele é a grande representante de doenças internas. Vide febre. Você põe a mão aonde para descobrir se alguém está com febre? Na pele. O que a mãe faz? Primeira intuição de uma mãe é pôr a mão na pele de alguém, do filho, para descobrir se ele está suando, se ele está com febre, se ele está frio. Então, nosso corpo denuncia na superfície corporal. Então, inúmeras doenças, como o HIV, por exemplo, a AIDS. A leucemia, acabamos de falar. Dos primeiros sintomas do HIV é o sarcoma de Kaposi, que é uma lesão dermatológica. Então, o que você disse? A leucemia. Leucemia, né? A pessoa parece que leva um banho de uma brocha que jogou tinta vermelha nele de longe. Dengue, a prova do laço está aí para isso. Você denuncia dengue fazendo a prova do laço, onde prende o braço e a pessoa desenvolve petequias, né? Que são as lesões, microlesões vasculares que aparecem na superfície de pele. Então, eu fico aqui sobre as 400 doenças dermatológicas, ficaremos a manhã toda denunciando doenças sistêmicas que aparecem na superfície de pele. Agora, vamos falar um pouco de estética? Vamos. Na sua clínica, Ville Visage, tem aí um investimento intenso, né, em termos de aquisição de equipamentos, todas essas tecnologias disponíveis para atender as mais diversas demandas, né? E entre elas, por exemplo, remoção de tatuagem. Isso. Isso é um assunto legal. Hoje na clínica, Fábio, é igual esse laptop que está em cima da sua mesa, é de 6 em 6 meses a quantidade de equipamentos vão mudando. Eu falo novos também... upgrades, né? Novos upgrades de plataformas e novos equipamentos. Eu não sou de ter o mais novo equipamento, porque eu prefiro com que colegas façam procedimentos novos no Brasil, no mundo. Tenham suas cobaias. Entre aspas, suas cobaias, porque todos são equipamentos, entre aspas, né, aprovados pela Anvisa. Assegurados, alguns não são, mas lá na clínica só entra quando tem FDA, a Comunidade Europeia e a Anvisa. O que eu falo é o seguinte: os equipamentos de laser são igual roupa. Você compra uma roupa às vezes achando que é seda e na verdade é viscose. Entendi. Então, tomar um pouco de cuidado com esses equipamentos. Então, lá na clínica, o filtro que é passado por mim, que é para aquisição desses equipamentos, está vinculada à ética e à consagração do equipamento.
Então, existem equipamentos novíssimos. Às vezes o cliente chega para mim e fala assim, doutor, você já está trabalhando com o fulano de tal, o equipamento tal, que ela leu na revista Cláudia, leu na Marie Claire. Eu falo, colega, não trabalho ainda com esse equipamento, porque é pouco médico no Brasil ainda trabalhando com ele. Então, lá na clínica só entram os consagrados, os equipamentos que já estão há pelo menos 5 anos no mercado. Mesmo porque também não é um equipamento, às vezes, um investimento tão grande que não te traga um retorno. Às vezes, nós moramos numa cidade de 200 mil habitantes e o nosso entorno aqui, no máximo, é 1 milhão de habitantes. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para qual equipamento trazer para o interior. O investimento é alto. Né? Tem muito equipamento, alguns equipamentos que eu indico para colegas em Campinas. Olha só, olha, esse equipamento eu não tenho na clínica, por exemplo, terapia fotodinâmica, que é um tratamento para psoríase, para vitiligo, para alguns cânceres de pele, não compensa trazer para a cidade. A cidade ainda é pequena para ter esse tipo de equipamento. Então, a respeito das diversas necessidades de equipamentos, inclusive a remoção de tatuagem, hoje é uma tecnologia muito consagrada. Você estimula o seu corpo humano a absorver aquela tatuagem. Esse equipamento não remove a tatuagem. Quem remove a tatuagem é você mesmo. Então, esse equipamento, ele encosta o laser, a gente chama de laser Q-switch, que é um equipamento chamado Acroma que eu tenho na clínica, que para pigmento escuro, preto, marrom, equipamentos mais pigmentados, pigmentos mais tatuagens, escuros, né? Para remoção de tatuagem mais escuras, ele estimula, faz com que o corpo humano, através de células fagocitárias, que removem, englobam esses pigmentos que estão degradados, na hora que eu bato o equipamento, o corpo reconhece que aquilo não era self, não era próprio. E aí o corpo, com o tempo, vai reabsorvendo aquela tatuagem. Bem interessante. Existem ainda equipamentos ruins, equipamentos médios, equipamentos bons. Eu tenho um equipamento muito consagrado na clínica. A grande vantagem dele é que é aprovado pela Anvisa, então não existe o que se falar dele. Bem interessante. E é uma procura muito grande, né? De cada gente vez querendo mais. tirar a tatuagem. Ex-namorado. A pessoa arrepende, vai lá e... Doutor, não estou mais com esse aqui, ó. Mas Tá o bom. doutor Ricardo fez uma citação, eu achei muito interessante, é que quando ele diz a respeito de alguns equipamentos que não são viáveis ter, por exemplo, numa cidade do porte de Poços de Caldas, para atender uma população relativamente pequena, então acaba enviando essas E pessoas fica caro, né, às vezes, para a para pessoa se atender outros aqui. centros. Mas é aí que eu volto a falar, Fábio, daquele projeto político, não é isto? Porque saúde, quando se trata de saúde, não se trata da saúde apenas de uma pessoa ou de uma comunidade. É a saúde de uma região toda, de uma população, não é isso? Então, seria o projeto político regional integrado, desenvolvimento integrado, onde você pudesse desenvolver, por exemplo, as aptidões de uma determinada cidade, injetando mais recursos naquele setor. Por exemplo, Poços de Caldas, aqui na região, é uma cidade de polo, ela tem mais facilidade para ter um hospital de referência. Então, por que não juntar todas as cidades da região, né, para fazer um desenvolvimento para que pudéssemos ter aqui na cidade um hospital de referência realmente. Ficasse aquele investimento assim pulverizado que ninguém pode fazer nada de excepcional. Mas fica um investimento pequeno aqui em Poços, outro investimento pequeno aqui em Alfenas, outro investimento pequeno em Guaxupé, outro, assim pulveriza tudo e não tem nada de bom em lugar nenhum. Ô, Fábio, poderia ser um negócio mais ilustrando, eu fiz a minha especialização em Belo Horizonte, que é o hospital mais próximo, lógico que em Minas nós temos Campinas mais próximo, mas para os mineiros nós temos um hospital de referência em termos de dermatologia, que é o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, que atende SUS na sua grande maioria. Então, as doenças tropicais... Queimados, né? Doenças tropicais, como leishmaniose, como hanseníase, que são mais ligados à nossa área no Brasil, né? O Brasil ainda existem, apesar de ter diminuído, casos de hanseníase, né? Isso, a antiga lepra e a leishmaniose, as doenças tegumentárias, que a gente chama, as doenças tropicais,
Existem médicos, existem programas de TV nos Estados Unidos, de canais fechados, falando sobre doenças tropicais, de tanto que chama a atenção do mundo. E a gente não valoriza, concordo com ele, apesar de existirem os consórcios intermunicipais, né, que são, no caso aqui de Poços da Cismarpa, Alfenas, que também fazem Lagos. tratamento dermatológico, né? Sim, é porque a doença dermatológica em si, ela não é priorizada, porque existem outras necessidades. Eu trabalhei 5 anos pelo SUS quando cheguei em Poços e pedi demissão do concurso público. Complicado. Mas isso não está mudando, doutor? Porque, por exemplo, uma situação de bem-estar da pessoa, uma remoção de uma pálpebra, por exemplo, às vezes... Pelo SUS? É. Difícil, hein? É difícil. Difícil. Mas já aconteceu mutirões aí exatamente através de consórcios, né? Hoje, através de consórcios e multirões, né? Multirões, então, hoje existem multirões de remoção de pintas, isso promove a melhoria da vida da pessoa. Sim, sim. Né? Eu vejo vontade de colegas de fazerem isso, mas o serviço público é complicado. O que adianta você tirar uma pinta de uma pessoa, sendo que não tem uma seringa de um medicamento na rede pública, apesar de que nossa cidade, por mais que reclamem, por mais da questão de gestão, nós somos bem administrados pela situação da cidade, não pela situação do país. Eu vejo em Poços uma situação, pelo que a gente... sempre que eu não sou daqui, já que eu não sou daqui, eu falo para você... quem é de fora vê que a cidade é privilegiada. O sistema de saúde é complicado, mas uma cidade boa para viver. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com você também. Sim. Mas a gente tem sempre, como diz o Zé também, sempre espaço para melhorar. Né? Sempre tem coisa para poder crescer mais. A gente vai fazer um breve intervalo novamente, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Para você segurado e não segurado, chegou a Porto Seguro Centro Automotivo. Alinhamento e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a Porto Seguros e faça sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Porto Seguros, Avenida João Pinheiro, 1081, fone 3715-9550. Filho, o que tá acontecendo? É lição de inglês, pai.
Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. Sabe aquela oportunidade que você estava esperando para investir na construção ou para fazer uma reforma em casa? Aproveita porque ela chegou. Super ofertas Casa dos Pisos. Porcelanato polido 60 por 60 retificado extra R$ 39,99 o metro quadrado. Ponta de estoque. Porcelanato Delta 55 por 55 R$ 19,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume R$ 9,99 o metro quadrado. Mosaico de porcelanato esmaltado Delta 30 por 30 extra R$ 6,99 a placa. Não deixe para depois. Venha para a Casa dos Pisos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos. Eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grácia Érico, 11, Jardim Elvira Dias, esquina com a Avenida João Pinheiro, 3715-0066. Precisando de certificado digital? No mês de fevereiro, seu certificado digital e de sua empresa tem preços e condições especiais na CertNet. E aproveite os melhores preços e condições da região, com a facilidade e agilidade que você precisa. Certificados digitais a partir de R$ 119. Certificado digital em cartão para a sua empresa a partir de R$ 212. Faça o seu pedido e agende a emissão em nosso site ou ligue 37 13 8107. CertNet, sua assinatura digital em boas mãos. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estávamos falando aí no intervalo, o Ed estava participando, falando a respeito de pessoas de pele negra que têm dificuldade com a questão do barbear, daquele monte de foliculite e, enfim. Existe a técnica atual da depilação a laser definitiva permanente. Isso. Você faz isso? Faço. Nós temos na clínica lá o Lightyear Do It. Ele é um equipamento que ele, desde a pele mais branca até a mais escura, a gente muda o padrão do aparelho e ele consegue diferenciar pelo de pele. Então é lógico que a pessoa mais morena, de fototipo 4 para baixo, eu falo fototipo 4 é Juliana Paz. Sim. E o fototipo 6, Pelé. Então para você entender como as peles negras hoje conseguem também participar do mundo da laser terapia, e na questão de depilação definitiva e outras lesões, como por exemplo o melasma, que é uma grande procura na clínica, são aquelas manchas faciais, geralmente após gravidez, uso de anticoncepcional, mas é uma confusão, às vezes a pessoa sofre períodos da vida de baixa autoestima por conta de melasma, que ainda é um grande desafio para a dermatologia e para a estética médica no mundo. Mas é reversível? Depende de casos, depende de pessoas, depende da genética, depende de muita coisa. Já vi mulheres terem essas manchas após a gestação e depois reverter, né? Sim, é por causa do hormônio progesterona que a mulher produz durante a gravidez, né? Que a mantém grávida, a progesterona. Essas alterações hormonais fazem com que a pessoa, principalmente miscigenados, pessoas, filhos de morenos com claros, europeus com índios, essas miscigenações genéticas que no Brasil é o que tem? Não existe raça pura, né? São todos nós miscigenados. Então, por isso que o Brasil desponta no mundo para a questão de tratamentos relacionados a manchas faciais e os equipamentos cada vez melhores. Este equipamento que eu te falei para remoção de tatuagem, que é o Q-Switch,
ele é também chamado de laser toning, que também remove manchas. É um grande equipamento que a gente tem na clínica e no país todo já é bem conhecida essa tecnologia de 532 nanômetros, que é para remoção de manchas. Não interessa a cor da pessoa. Então, um grande equipamento. E o que dizer das estrias e celulite que incomoda tanto as mulheres? Estria é o quê? A pele cresceu demais, tanto para cima ou para os lados, no caso de engordar, engravidar ou estrias de crescimento da adolescência, né? Dos estirões de crescimento. E o que acontece? Estria formada é estria definitiva, mas hoje nós temos equipamento chamado laser de CO2 ultrapulsado, de 10.600 nanômetros, que é um avanço sobre um outro equipamento chamado laser de CO2 fracionado. Que esse laser ele vai provocando novas lesões nas estrias, ele faz, para você ter ideia, Lauro, em 1 centímetro ele faz 500 furos na pele. Em 1 centímetro quadrado. O laser à luz? O laser. Existem diferenças entre laser e luz, mas vai ter que ser outro programa. No caso desse laser, 1 centímetro quadrado, 500 disparos desse laser, ele provoca uma nova inflamação em que o colágeno que está solto de um lado e do outro da estria, ele vai conseguindo se integralizar nele mesmo e fechar aquela estria. Quanto mais nova, mais resultado. Quanto mais antiga, menor resultado. Então, depende, lógico, de uma avaliação. Hoje, o que se faz mesmo é o laser. Existem outras técnicas, inclusive não médicas, como carboxiterapia, mas nada se equipara ao laser. Já fiz de tudo, igual laser você não vai conseguir. É um procedimento incrível. E a respeito da outra questão, celulite, aí, colega José Lauro, é outra abordagem ampla em cima do cliente. Porque existem graus de celulite e existem graus de pessoas que, além de celulite, estão obesas, estão sedentárias, usam anticoncepcional, não fazem nenhum tipo de exercício, calça jeans apertada. Então, a mulher, ela tem uma gordura que um homem não tem, que é a gordura ginoide, do meio das coxas até a região periumbilical. Essa gordura, ela tende a ficar, aí eu falo que fica abraçada na mulher para a vida. Então, a gente tem que indicar drenagem linfática, academia, nutrição, baixa de carboidrato, prestar atenção no anticoncepcional e usar um equipamento incrível que a gente tem na clínica também, que é o Power Shape Platform. Esse equipamento é uma radiofrequência associada à endermologia e o laser LED que ativa essa gordura parada nesse local. Ativa circulação de sangue, combate flacidez. Porque não adianta você perder celulite e ficar com tecido murcho depois, uma pele flácida no lugar. Então a gente ativa com esses equipamentos, à base de radiofrequência, essa abordagem nessa área da mulher que a gente chama de gordura ginoide. Existem mulheres de descendência italiana que elas têm grande tendência a fazer o que a gente chama também de gordura pera. Você vê a mulher até aqui, na região de costelas, ela não tem nada. Chega de cintura para baixo, fica com aquele bumbum maior, com a pele culotes, toda, né? Os culotes, as áreas de interglúteo, as áreas de intercoxa, os flancos. Então essas áreas são enturgitadas de água, de linfa. Não, às vezes tem gordura, mas é uma gordura que está inflamada por essa característica genética da pessoa. Por isso que drenagem linfática ajuda muito o celulite. Só que é um procedimento temporário. Você drena aquilo, dá 2 dias, ela tomou um refrigerante e voltou tudo. O tecido adiposo na pele, né, ele conectado à pele, ele também fica entre órgãos, né? A gente tem 2 tipos de gorduras. A gordura visceral, que é a que você quer dizer, sim, ou a gordura o nome mais bonito, gordura omental, que é dentro do peritônio, e a gordura que nos recobre. Então existe que é da pele. Não é da pele, é do tecido conectivo que é abaixo da pele. Então a pele é uma estrutura de 3 camadas. Eu já ouvi falar tecido conjuntivo e tecido conectivo. Isso, o conectivo é o que conecta a gordura à pele. A gente chama de gordura hoje como hipoderme, que ela está logo abaixo da pele. Então, ela é inflamada? Ela pode estar inflamada com uma pancada, com o uso de um antibiótico injetável, alguma coisa que injetou numa seringa que inflama. E ela pode estar inflamada em questões hormonais na mulher, por essa questão característica da mulher de tendência genética ligada à gordura ginoide,
Então é aonde a mulher se preocupa, é com bumbum, com coxa posterior, com coxa anterior, com culotes, na questão ligada à celulite. Aí, concordo contigo, a palavra inflamada está ligada ao edema, ao inchaço nesse local. Eu fiz essa pergunta porque eu também já vi casos de pessoas que foram fazer cirurgias e pessoas obesas já têm essa predisposição dessa quantidade maior de gordura disponível no organismo e isso facilitar um processo inflamatório, um processo de infecção hospitalar, algo nesse sentido. Né? Toda pessoa obesa, ela é potencialmente tem imunidade baixa por conta dessa resistência, até ligada à questão de insulina, e a gordura é um tecido também ligado à questão de cultura bacteriana. Então, às vezes, a pessoa que pega uma infecção por debaixo da pele, essa infecção corre por dentro do tecido gorduroso também, Fábio. Então, existem as pessoas que fazem esse tipo de infecção por estarem acima do peso. É mais tecido para a bactéria se povoar. Tá entendeu? Bom. Eu quero depois fazer uma pergunta, vou deixar já feita aqui, a gente vai fazer uma breve intervenção aqui lá de Alfenas, mas a respeito de pessoas, muita gente hoje em dia fazendo cirurgias bariátricas. Nossa. Né? E aí, as sobras de pele. Né? Ok. Vamos falar disso. Pois não. Então, agora eu vou falar com o Américo, que é da TV Alfenas, e ele colabora com a gente hoje pelo Skype. Eu peço até para o Ed nos dar um sinal aí de áudio. Na realidade, houve durante esse final de semana uma grande quantidade de chuva na cidade de Alfenas. A prefeitura decretou estado de emergência e houve um acidente onde uma gestante faleceu. Ela foi tentar auxiliar o marido e houve, então, esse acidente com energia elétrica. Américo, como vai? Tudo bem? Reportos. A Alfenas passou por um momento muito triste nesse final de semana. Né, nesse domingo, uma forte chuva que ocorreu na cidade, causou muitos danos e agora a cidade tentando voltar ao ritmo normal. Né? Foram várias árvores derrubadas, várias casas destelhadas e também um grave acidente vitimando uma pessoa, né, uma mulher que estava grávida. Mas a cidade está voltando ao normal. O prefeito teve que decretar estado de emergência para poder conseguir fazer a recuperação da cidade, e a TV Alfenas está acompanhando e logo mais vai estar enviando para a TV Poços os VTs que a gente fez, né, logo após o temporal que atingiu a cidade, que, né, deixou todo mundo aí muito apreensivo. E agora, né, como de costume, qualquer chuva que dá para se formar, o pessoal fica bem preocupado. É verdade. Ô, Américo, por gentileza, você tem alguma informação em relação à quantidade de desabrigados? Se eventualmente esses desabrigados ou o próprio município está precisando de doações, por exemplo? Olha, até o momento ainda não foi feito essa contagem, né? Assim, a prefeitura a Defesa Civil da cidade divulgar esses números, nós vamos estar informando todo mundo. Mas creio que não foi, né? Graças a Deus, os estados com mais materiais do que teve. As pessoas favorecidas estão essas, né? Ok. Agora, uma outra pergunta. A questão da limpeza urbana no município. Esse tem sido um tema abordado constantemente nos municípios que têm passado por problemas de enchentes. As prefeituras muitas vezes têm dificuldade em resolver essa questão da limpeza urbana, né? Muitas ainda têm lixões, não têm os aterros sanitários e isso favorece a questão das inundações. Esse, você acredita, é o caso de Alfenas? Não, Alfenas, posso dizer assim, é uma cidade privilegiada. Nós temos aí um aterro sanitário e a cidade recebe, né, o lixo de várias cidades da região, de Poço Fundo, né, de Areado, até mesmo de Lavras. Tem um então, nesse ponto, a cidade ela está muito bem. E nós temos o privilégio da cidade ser uma cidade bem plana, né, bem urbanizada, e quanto a isso, a limpeza pública em Alfenas é muito boa. Legal. Américo, eu sou grato aí pela sua disponibilidade em participar com a gente, nos dar essas informações. Desejo aí que vocês tenham uma boa recuperação da estrutura da cidade
para que realmente as pessoas possam voltar ao dia a dia de uma forma tranquila, né? Grato aí, viu? Tudo de bom. Ok, é o que desejamos a todos, né? Devagarzinho, a gente toma a rotina da vida normal. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, Américo. Tudo de bom. Obrigado. Então, voltando ao assunto anterior, nós estávamos falando aí das pessoas que passam por intervenções bariátricas, cirurgias bariátricas, pessoas muito obesas e quando emagrecem tem muita sobra de pele. A pele volta ao normal ou é preciso uma outra intervenção cirúrgica para retirar o excesso? É óbvio que depende do grau, né? Também. Existem pessoas que perderam 20 quilos, pessoas que perderam 50 quilos, então isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas o que acontece é que uma alimentação regrada, baseada em proteína, um pouco volta e a sobra de pele é mais ligada à questão do cirurgião plástico. Certo. Então, o cirurgião plástico vai ter que fazer intervenções para remover aquele excesso de pele e a dermatologia ajuda na questão também ligada aos equipamentos, como o Power Shape, mais uma vez falando, que são equipamentos à base de radiofrequência que estimulam aquela pele a entrelaçar o colágeno e a elastina novamente. Então, fazer com que aquela pele que era pergaminhada, mais fina, se torne mais densa. Legal. Doutor Ricardo, grato aí pela sua vinda, pela sua disponibilidade, por tantos esclarecimentos. Aliás, eu preciso fazer só uma pergunta, eu sei que o nosso tempo já acabou, mas chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Roseli, ela pergunta se ela tem na condição de diabética, ela pode fazer um peeling de aço? Depende muito da cliente, qual o tipo do diabetes, isso aí, existe uma abordagem que a gente chama de exame clínico. Então eu preciso conhecê-la, saber qual que é o tipo do diabetes, se é ligado à insulina ou não, se ela toma apenas medicação oral, se isso está controlado. Porque a pele do diabético ela tende a ter mais dificuldade em se reproduzir, em se reagir contra danos. Então eu preciso falar com ela, mas não está descartado. O peeling de ácido retinóico, ácido mandélico, ácido salicílico é bem-vindo para a maioria dos clientes, não é nada tão agressivo. Legal. Grato, viu, doutor Ricardo? Obrigado, um abraço, felicidades. Obrigado. Espero que volte em breve para a gente continuar esses papos aí, conhecer mais a respeito da tecnologia. Agradecendo o Lauro também. Legal. Zé Lauro, grato aí pela colaboração. Ambos estão convidados a saborear o café Vila Monge. Eu me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Até amanhã.